Vamos lá, vamos agora ver o método da casca cilíndrica, que é justamente um método alternativo e, na maior parte das vezes, até melhor para a gente fazer volumes quando a nossa região não está colada no eixo. Nesse exemplo que eu vou fazer, inclusive, é praticamente a única solução que a gente tem, porque você vai ver que ali seria difícil conseguir fazer do outro método, que é olhar para o cilindro mais externo e retirar o cilindro mais próximo. Porque veja lá, ele pediu assim: qual o volume da região que é limitada por 0 menor ou igual a y menor ou igual a esse polinômio, quando essa região gira em torno do eixo y. Então, isso aqui, o desenho vermelho, deixa eu jogar para cá, é o gráfico da função y igual a 2x ao quadrado menos x ao cubo. Esse gráfico vermelho é dessa função aí, esse polinômio. E ele vê que ele cruza o eixo, as raízes aqui, né? Os valores de x que zeram isso são justamente 0 e 2. Aí eu estou na região que está limitada de por y maior ou igual a 0, então é daqui para cima, e y menor ou igual que o polinômio. Aqui o y igual a isso. Então, se eu subo, o y está aumentando. Se eu desço, o y está diminuindo. Como é menor ou igual, então é para baixo. Então, repare que a região que vai girar é a região que está abaixo do desenho vermelho e acima do eixo x, porque é y maior ou igual a 0. Então, isso aqui, ó, que está sendo girado em torno do eixo y. Esse que é o ponto. Se a gente fosse girar isso aqui em torno do eixo x, seria maravilhoso. Isso aqui em torno do eixo x, o volume seria direto. Integral de π y ao quadrado dx. Se a questão tivesse pedido para fazer essa região em torno do eixo x, a fórmula está pronta. É só fazer isso aí. O x está variando de 0 a 2. E o y é justamente isso aqui. Então seria bem simples substituir o y aqui por esse valor, ia cair num polinômio, faz a integral do polinômio e pronto. Então isso aqui seria a resposta se por acaso ele tivesse pedido para a gente fazer o volume dessa região em torno do eixo, girando em torno do eixo x. Mas a vida é dura, né? Ele não está pedindo para fazer o giro em torno do eixo x. Então vou apagar aqui. O que ele pediu para a gente fazer o giro em torno do eixo y. Pelo que a gente acabou de ver aí no vídeo anterior, para fazer em torno do eixo y, a gente teria que ver aqui, pensando aqui, né, num x que está mais próximo e pensar lá atrás, na direita, no x que está mais longe. E teria que usar a fórmula para agir em torno do eixo y, pensando no método dos cilindros, considerando esse x aqui e considerando aquele x lá. Só que nesse caso, não fica muito, a gente não sabe que x é. Para esse dado y, que x é esse e que x é esse? Eu não sei. Se for ver o exemplo que eu fiz anteriormente, eu tinha duas funções diferentes. E aí tinha uma função lá que era verde, uma função que era vermelha, você conseguia ver claramente que uma parte era referente a uma das funções dadas e a outra parte era referente a outra função dada. Então a gente conseguia fazer as duas integrais usando esse cara e esse cara e usando as funções que foram dadas. Agora eu não tenho isso. Então eu não conseguiria agora aqui fazer o volume pensando em diferença. Eu tenho que saber um método novo. É importante aqui eu conseguir saber um método novo. Que método novo vai ser esse? É o método que a gente chama de método da casca cilíndrica, ou método das cascas cilíndricas, que se baseia nessa figura aqui. Imagina um cilindro furado, mas como eu estou chamando aqui de casca já pressupõe que a espessura aqui é muito pequenininha. Então, imagina uma casca cilíndrica, ou seja,
é um cilindro furado, mas que faz isso aqui ser muito pequenininho. Quer dizer, esse E aí de espessura é muito pequeno, tende a zero. Nesse caso, se eu tiver um cilindro furado com espessura muito pequena, a gente pode dizer que o volume dele vai ser 2πr H vezes a espessura. Pensa no R, esse que é o ponto, né? Como a espessura é muito pequenininha, não tem muita diferença entre o R que está mais longe e o R que está mais próximo. A primeira coisa é essa, porque a espessura é muito pequena. A espessura é justamente a diferença entre o R de fora com o R de dentro. Se a espessura é muito pequena, eu posso chamar tudo de R aí, é um R só. E além disso, sendo a espessura muito pequena, se você passa a tesoura aqui e abre a figura, sendo a espessura muito pequena, essa figura aberta vai ficar muito próximo de um paralelepípedo. Só que um paralelepípedo em que a base dele é um retângulo que tem comprimentos, sendo o comprimento da circunferência e H, e a altura dele vai ser essa espessura pequenininha. E aí, em resumo, nesse caso, fazendo essa aproximação da espessura sendo muito pequenininha, o volume vai ser 2πr, que é justamente o comprimento da circunferência que eu estou abrindo, formando uma reta de comprimento 2πr, vezes H, que vai ser a outra medida do retângulo, vezes a espessura, que vai ser a altura do paralelepípedo. Então, para uma casca cilíndrica, casca justamente é casca porque o E é muito pequenininho, o volume é isso aqui. Aí você pode gravar desse jeito, é o comprimento da circunferência, que é 2πr, vezes a altura, vezes a espessura. Isso porque estamos pensando em casca eu estou pensando necessariamente que tem uma espessura ali muito pequena. Aí, inclusive até aqui para poder aproximar o R, né? A gente em geral tem um R mais fora, mais externo e mais interno. Se a espessura for pequenininha, é tudo a mesma coisa, aproximadamente. Então é baseado nisso aqui, que repara, né? Já é uma figura furada que a gente consegue fazer uma questão dessa. Porque o que a gente viu? A gente viu que para fazer o volume, nesse caso em que a figura está girando em torno de um eixo que está longe, a gente viu justamente que a gente pensa nisso. A gente pensa num cilindro furado quando a gente faz o desenho. Então, como aqui eu já tenho uma fórmula pronta para um cilindro furado que tem espessura muito pequenininha, a grande ideia aqui é a seguinte: em vez de pensar em retângulos assim, em vez de fatiar a figura assim, como a gente normalmente faz quando gira em torno do eixo Y, vamos pensar em fatiar a figura assim. Então pensa nessa fatiazinha aqui, girando em torno do eixo Y. Isso vai continuar formando uma casca. Esse retângulozinho girando em torno do eixo Y vai formar justamente um negócio desse tipo. Aí, se eu faço essa espessura aqui, esse tamanhozinho aqui ser muito pequenininho, ou seja, se chamar isso aqui de dx, para esse dado x e para esse dado y, eu vou ter justamente essa figura, onde aqui está o dx, isso aqui é o y e isso aqui é o x. Então, eu estou com um dado x aqui, que eu vou variar, né? Isso aqui para esse x, eu vou ter depois aqui um retângulo novo para esse outro x. Isso aqui é um x para um y. Aqui eu vou ter um outro x, x2, para um outro y, y2 aqui. E eu vou brincando, eu tenho x e y que eu vou varrer justamente aqui para o x no intervalo de 0 a 2. E para cada um dessas tirinhas, eu sempre faço espessuras pequenas. Então, fazendo o paralelo da figura que é formada aqui com a figura daqui, eu tenho que o raio do negócio é o x, a altura do negócio é o y,
e a espessura dessa casca é o dx. Então, em vez de pensar em diferença de cilindros, eu já penso direto na casca, mas para eu estar falando de uma casca, eu tenho que ter aqui uma espessura muito pequenininha, que é o dx. Então, repara que eu não estou olhando para retângulos na horizontal, eu estou olhando para retângulos na vertical. Eu estou girando em torno do eixo y, estou pensando em retângulos na vertical. E aí, qual vai ser o volume aqui de um retângulozinho desse? O volume de um retângulozinho desse, por isso aqui, vai ser 2πrh vezes a espessura. Então vai ser volume, que eu vou chamar aqui de dV, vai ser 2π vezes o R, que é x, vezes o H, que é y, vezes a espessura, que é dx. De forma geral, o volume vai ser a integral, que vai ser a soma, né, dessas cascas, 2πxy dx. Fica, a fórmula é até rápida para gravar, porque aqui tem o x e tem o y. Então é 2πxy, e aí tem que gravar só o seguinte: agora, como se agir em torno do eixo y, fica lá dx. Se a gente tivesse feito o giro em torno do eixo x, essa parte vai ser igual, porque tem os dois x e y, só que aqui seria dy. Depois eu vou escrever as fórmulas, né, para os casos do giro em torno do eixo x e do eixo y. Vamos agora terminar a questão. É 2πx integral de 2πxy dx. E quem é o y? O y é isso aqui. Então, dá um tempo aí para você copiar, você pausa o vídeo aí, copia o quadro, voltei. Então, finalmente eu botei isso aqui, ó. O volume vai ser integral de 0 até 2 de 2πxy, que é isso aqui, dx.